Você não consegue de jeito nenhum motivar seu filho ou a sua filhota a estudar, se interessar pelos estudos? Todos os diagnósticos são de déficit de atenção, é sempre assim que acontece? Nem sempre assim é a realidade. Por isso que elas estão aqui com a gente. No estúdio, quem está com a gente, quer dizer, em São Paulo é a pedagoga Thaís Bento, que está lá conversando com a gente. Ela está em São Paulo, na capital, e aqui no estúdio a educadora Roberta Bento tirando as nossas dúvidas, né, Luquinha? Perfeito, Sol. E a Edivane também enviou uma pergunta e a gente vai ouvir agora para tentar ajudar você, viu, Edivane? Eu tenho um filho de 11 anos e ele tem dificuldade na escola, ele não concentra, por mais que a gente ensina, por mais que a gente explica, ele não consegue concentrar. É como se fosse uma pessoa assim desligada, sabe? Ele tem vontade de aprender. Já tirei o celular dele. Pois é, agora a gente vai começar o contrário. Nós vamos até São Paulo saber da pedagoga Thaís. Celular, já tirou tudo, Thaís, e agora? Bom, na verdade, a primeira coisa que a gente fala para as mães sobre o castigo é de não tirar o celular como forma de castigo para os filhos. Por dois motivos. O primeiro é que ao ficar sem celular, sem computador, sem tablet, sem alguma coisa, como castigo, o que o cérebro do filho assimila, o que o cérebro do filho acha que está acontecendo é assim: bom, eu fiz uma coisa errada, não estou conseguindo me concentrar, ou estou indo mal na escola. Minha mãe me deixou sem o celular ou sem o computador como castigo, e então eu já cumpri minha pena por ter feito alguma coisa errada, então estamos quites, posso continuar fazendo outra coisa errada. Na verdade, a mensagem é essa que nosso cérebro entende ao receber um castigo, de ficar sem alguma coisa. Sim. Então, o que a gente dá como solução, como dica para essa situação, é que mantenha o celular, sim, pode colocar limites de horários, de quando ele pode usar ou não, mas o celular é muito importante, inclusive para o rendimento dele na escola, porque o envolvimento social dos adolescentes, dos jovens hoje em dia, está muito no celular também, e o envolvimento social dele impacta também no aprendizado e no desempenho dele na escola. Então, deixe o celular, pode colocar os limites de horário, mas usa como treino momentos fora da hora de estudar, para ele conseguir aprender a se concentrar. Por exemplo, combina todo mundo da família, ou ela e o filho junto, de assistirem a um filme. E combinar que durante esse filme inteirinho, nenhum dos dois vão mexer no celular. Para ver mensagem, ver curtida, não. Durante 1h30 do filme vai ficar sem o celular. Ok, aí já dá aquele corte, quer dizer, você dá uma filtrada no horário de que pode ser usado ou não o celular, né, Roberto? Na verdade, a base que nós damos para os pais para saber qual é o tempo ideal de uso da tecnologia não é focado na tecnologia, mas em outras atividades que não podem faltar no dia a dia para que o aprendizado ocorra de forma adequada. Horas de sono, no mínimo 8 horas de sono, atividade física pelo menos 2 vezes por semana, estudar todos os dias o conteúdo que teve na escola e ter uma responsabilidade doméstica. Fez tudo isso, o resto do tempo que ele passar na tecnologia não vai ter como ser excessivo. Por falar em responsabilidade, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que a gente joga a responsabilidade para os filhos daqueles pais que são muito protetores, Luquinha. Mas olha, de repente o seu filho, você percebe que ele tem dificuldade de identificar as cores. Será que pode ser o daltonismo? Olha que dica tão interessante dos oftalmologistas do Instituto da Visão. Olá, eu sou a doutora Cristiana, médica oftalmologista do Instituto da Visão, especialista em oftalmopediatria e estrabismo, e hoje nós vamos falar sobre daltonismo no quadro de olho no olho. O daltonismo é uma doença genética que leva a um distúrbio da visão de cores. Ela é muito mais frequente em meninos do que em meninas. A visão de cores, ela pode estar alterada completamente, que é quando o paciente não vê nada de cor, ou ela pode estar alterada apenas parcialmente. Quando o daltonismo ele é completo, ele também acompanha baixa de visão, sensibilidade à luz, nistagmo, que é aquele movimento dos olhos balançando,
e muitas vezes o paciente tem também alterações da sensibilidade de contraste. Quando o daltonismo é apenas parcial, geralmente a visão é melhor, a acuidade visual do paciente é melhor e ele só não consegue identificar algum dos espectros da cor. O daltonismo não existe cirurgia para cura, mas hoje em dia já tem muito estudo em cima disso em questões de terapias genéticas. São células-tronco que estão sendo implantadas no fundo do olho, na retina do paciente, para tentar reconstituir a função dessas células que foram alteradas geneticamente. Alguns recursos que também são utilizados no tratamento do daltonismo são os óculos com filtros. Eles não conseguem devolver a visão de cor para o paciente, mas eles conseguem dar um maior contraste entre as cores. O diagnóstico do daltonismo é feito por testes no consultório, por testes genéticos e testes eletrofisiológicos. Muitas vezes na vida funcional, o paciente consegue levar a vida dele tranquilamente. Os pacientes que têm a acromatopsia, que é a ausência completa da visão de cores, esses sim vão ter dificuldade em relação a dirigir, dependendo da profissão que o paciente escolher, até na qualidade de visão, geralmente eles atingem visões mais baixas, eles não atingem 100% de visão. Por isso é importante sempre levar seu filho a um oftalmologista e fazer um teste completo da visão, incluindo visão de cores, principalmente se você já tem uma história familiar positiva para isso. Essa foi mais uma dica do quadro de Olho no Olho. E a Receita Federal liberou nesta quarta-feira as consultas ao 6º lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas deste ano, de 2017. Este lote também vai incluir restituições residuais de 2008 a 2016. Não tem nem o que falar, né? Não, daqui a pouco a gente já está no ano que vem, o leão morde, né? É faminto. Podia pegar o leão Banguela, né? Porque aí escapa um pouquinho, né? Dinheirinho pra gente. Né? Mas do jeito que é, o sócio fantasma. Ia conseguir do mesmo jeito, né? Bom, o homem que se passava por motorista de aplicativo foi preso porque ele estuprou uma adolescente. A gente já conta pra vocês um alerta, na verdade, né? Mas agora bora pra carinho, que é tão bom. Oi, Sol, oi, Luquinha. Meu nome é Davi, essa é a Cleide. Nós gostamos muito do programa falando nisso. Beijo, tchau.